Falando sobre legislação, nós podemos abordar três legislações diferentes. Uma delas é de 2005, então eu tenho uma RDC chamada RDC 263 de 2005. Ela vai estar falando sobre o que? Ela é da Anvisa, então Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e ela vai falar sobre um regulamento técnico para produtos à base de cereais. Então eu tenho uma regulamentação técnica para produtos que tenham na sua constituição cereais, amidos, farinhas e farelos. Ela é recente, ela tem um pouco mais de 15 anos, né? Paralelamente, então eu tenho uma instrução normativa. Essa instrução normativa que a gente vai falar de IN, ela também é de 2005. Se eu não me engano, a instrução normativa 8 de 2005. Ela é do MAPA, do Ministério de Abastecimento, de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, ela vai estar falando de um regulamento técnico de identidade e qualidade, não mais de produtos, mas sim com base de cereais. Agora vai ser de qualidade da farinha de trigo especificamente. A gente não vai estar entrando em maiores detalhes, mas essas normativas, essas legislações, elas dão um norte para a indústria da maneira como proceder, para saber onde que elas vão estar sendo fiscalizadas, como elas têm que proceder no que diz respeito à Constituição, no que diz respeito à formulação, E fora essa RDC 2005, essa Instrução Normativa 2005, eu tenho uma mais recente, que é uma Instrução Normativa de número 38 de 2010. E o que ela faz? Ela faz um regulamento técnico do trigo. Então ela vai me dar os requisitos de identidade e qualidade, amostragem, modo de apresentação, rotulagem, referente à classificação desse produto, do trigo. E é por isso, então, para nós agora nesse momento, seria relacionado ao grão de trigo. Aqui relacionado à farinha de trigo, e aqui pela Anvisa, essa instrução também é do MAPA. E essa aqui de cima para produtos com base em cereais, amidos e farinhas. Então, se eu tiver um produto, por exemplo, aqui, que vamos colocar assim, uma massa alimentícia, onde eu tinha uma farinha mista, não somente de trigo, mas de outros vegetais, para uma farinha de cenoura, uma farinha de beterraba, ela tem que atender essa RDC da Anvisa. Tudo bem? O que a gente pode estar falando mais dessa instrução normativa de 2010? Ela vai estar me falando, por exemplo, sobre termos. Então, ela já vai começar a falar que o meu trigo, como nós falamos em outros vídeos, o trigo que eu tenho, que eu devo estar usando, para ele estar dentro dessa instrução normativa, são dois, que é o triticum, como a gente já tinha falado, o triticum estivum e o triticum durum, por exemplo. Ele vai me falar o que é estabilidade, então termos específicos, ele acaba servindo como um
dicionário aí de termos. Quando eu falar sobre estabilidade aplicada ao trigo, o que significa estabilidade? Né? O que significa maduro? Né? Para a legislação, maduro ou fisiologicamente desenvolvido. Então ali nós vamos ver, né, o que a lei diz. Né? Então, por exemplo, força de glúten. Nós temos falado que uma das, das situações que eu vou estar olhando no meu trigo, né, para poder saber se ele tem qualidade ou não, é essa chamada força de glúten. Né? Então, por exemplo, a legislação vai falar que é um trabalho mecânico para poder expandir essa minha massa, né, até a ruptura. Então, é o trabalho mecânico que eu exerço na minha massa. Isso é chamado força de glúten. E como é que essa força de glúten vai ser medida? Vai ser medida em joules. Poxa, mas a legislação vai cuidar desses detalhes? Vai. É por isso que a gente fala, né, justamente que ela vai dar a identidade e a qualidade. Ela vai me falar, por exemplo, o que são grãos ardidos. Ela vai me falar, a legislação vai me falar o que são grãos mofados. Então, ela vai acabar me dando todo o meu direcionamento que eu preciso para poder entender. Né? Então, grãos danificados, grãos xoxos, né? Tudo isso ela vai estar me falando. Vai estar me falando também como é que vai estar sendo classificado, né, esse meu trigo, por exemplo. Ele vai estar falando que ele vai estar sendo dividido em grupos, em classes, em tipos. Gaspar, você quer dizer então que o que vem escrito, por exemplo, nessa farinha de trigo, né, quando ele vem falando assim, nesse cantinho, é que eu não sei, provavelmente não dá para ver, mas aqui está escrito nessa farinha, está escrito aqui nesse canto, tipo 1. Ah, quer dizer que é dessa legislação? Não, essa legislação não é para farinha, essa legislação que a gente está falando é para grão de trigo. É aquele grão antes de ser processado. Tá? Mas, por exemplo, na minha legislação, ele vai falar que o meu grupo, eu posso ter 2 tipos, o grupo 1 e o grupo 2. E qual que é a diferença? Ele vai falar que um é para consumo humano e o outro é para consumo animal. Né? Então, conforme, a aplicabilidade dele. Então, o grupo 1, o meu trigo, quando é classificado em grupo 1, eu sei que é alimentação humana. Por exemplo. E o grupo 2, para alimentação, ele vai ser destinado a moagem e outras finalidades. Entendi, Gaspar? É assim, se o meu trigo ele estiver no grupo 1, ele vai ser consumido, né, tal como ele foi colhido. Né? Agora, os trigos do grupo 2, eles são específicos para a moagem. Lembra quando a gente passou nos vídeos atrás, falando da aplicação do meu trigo, que grande parte dele é para a indústria de panificação, mas eu também tenho para a indústria, né, farmacêutica, para a indústria siderúrgica, eu tenho outras aplicações do meu trigo. Então é justamente isso. Ele é separado por grupo. E esse aqui tem a ver com uma das coisas justamente com a minha força do glúten. Né? As qualidades do meu trigo, eles são definidos pela minha força do glúten. Né? Ele é também devido à estabilidade, ao peso hectolitro, número de queda. Então vamos lá. Segundo essa legislação, o que vai estar determinando, o que vai estar sendo determinante, né, para a minha qualidade, né, do meu trigo.
Então vai ser essa força do glúten que a gente já falou sobre ela, que é esse trabalho mecânico, né? Por exemplo, a estabilidade que esse meu trigo vai fornecer, né? O peso do hectolitro, esse peso do hectolitro, né? Vão ser, por exemplo, 1.000 litros, né? Eu vou ver quanto é que ele pesa, hectolitros, 100 litros na verdade, né? 100 litros. Então eu tenho um volume de 100 litros e eu vejo o peso dele na massa, né? Isso é um determinante de qualidade. E o número de queda, né? Então eu vou colocar aqui em cima também, ó, esse número de queda, que é um outro indicativo de qualidade, número de queda. Em inglês ele é chamado de falling number. Ele vai ter a ver justamente com aquela enzima que nós falamos algumas aulas atrás, né, que são as alfa-amilase. Então, de acordo com a quantidade, né, da minha alfa-amilase, eu vou ter um número relacionado a esse falling number. O que mais que nós podemos falar dessa legislação? Né? O trigo durum, Triticum durum, ele só pode ser classificado em tipos. Ou fora do tipo. Por quê? Porque se eu entendo que o meu tipo tem a ver com aplicabilidade, nós já tínhamos falado que o durum ele não é utilizado, por exemplo, para panificação. Ele é basicamente no Brasil utilizado para massas alimentícias. Tá? Então, para dar um overview geral, nós temos 3 diferentes legislações que elas vão estar contemplando situações diferentes: trigo, farinha de trigo e produtos que contenham farinhas, né, farelos, amidos e cereais. O grão de trigo, entendido então a abrangência das diferentes legislações, né, que determinam padrões de qualidade na sua abrangência tanto para o grão como para a farinha, como para outros tipos de farinhas ou amidos que não a farinha de trigo. Entender agora do beneficiamento do grão de trigo. Então, um grão de trigo ele pode chegar no moinho via transporte ferroviário, rodoviário, né, caminhões ou fluvial, navios. E os moinhos eles possuem centros, né, de recebimento e descarga para adequarem a um ou mais tipos de transporte. O trigo ele vai chegar a esses moinhos com impurezas, né, como por exemplo sementes, palha, pedra, partículas metálicas, corpos estranhos, e eles precisam passar por uma série de operações de limpeza, porque essas impurezas elas desqualificam o produto final e podem causar danos aos meus equipamentos. Então essa limpeza do meu trigo ela é realizada numa parte especial do moinho chamada casa de limpeza, por meio de vários métodos e equipamentos, de acordo com a origem dessa minha impureza. Então, por exemplo, para remover impurezas maiores, eu tenho peneiras maiores. Para remover objetos metálicos, magnetos, para remover, por exemplo, pedras, separador de gravidade, uso escova, aspirador, por exemplo, para purezas mais leves. Depois, dessa limpeza, o meu
trigo ele deve ser acondicionado, né? Então ele vai passar por um processo de umedecimento, né? Então, justamente para que eu possa acondicioná-lo depois. Então, ele vai estar tendo a sua umidade elevada para 15 a 16%. Lembra que ele seco, né, ele vai para 13, 14, então aumenta-se um pouco a umidade através de adição de água controlada para poder se obter uma umidade final desejada, né, para depois passar por descanso. Por que ele vai passar por essa modificação, esse descanso? Justamente para que o farelo fique menos quebradiço e, consequentemente, né, facilite o trabalho da minha trituração, que haja menos contaminação da minha farinha pelo meu farelo quebradiço, né? Feito isso, passado a umidificação e descanso e depois passando por uma segunda limpeza, né, onde eu vou ter o acabamento do meu grão, eu vou passar para moagem. Essa moagem é que vai ser a transformação do meu grão em farinha. Ele vai justamente separar o endosperma do meu farelo, do meu germe, e reduzir as partículas desse meu endosperma em, em finas partículas granulométricas, que vão ser chamadas de farinhas. Vai estar sendo medido em micrômetros. Então as farinhas são bem finas. Se eu tiver tamanhos, granulometrias maiores, diferentes, eles vão receber o nome de sêmola e semolina. Quais são as fases que pode passar as moagens, né, as fases de moagem do meu trigo? A primeira delas é a trituração, onde ele vai passar por pares, né, de cilindros aí raiados, com dentes, fazendo justamente essa separação e essa quebra do meu grão. Depois ele passa por uma redução grossa e fina, né, passando aí de 6 a 8 pares de cilindros, dependendo do tamanho do meu moinho, onde esses cilindros eles são lisos, né? Junto a esse processo, ele vai estar passando por purificação através de equipamentos chamados sassores e peneiração, né, através de equipamentos chamados transfitters. É importante entender, né, que o processo de transformação de farinha de trigo ele passa justamente pela moagem e pela peneiração. Eu quero, né, deixar uma coisa, é interessante vocês buscarem identificar esses transfitters e esses sensores no vídeo que vai ser postado para vocês, né? Então, esses meus sensores ou purificadores, eles são equipamentos que separam partículas de farelo do meu endosperma em função de diferença da densidade e resistência do ar, né? Então, o meu grão ele é mais pesado, a minha farinha é mais pesada que o meu farelo, ele vai estar sendo separado através desses meus purificadores, né? Então, já o meu transfitter, ele vai ser o quê? Ele vai ser peneiras, né? Vai ser um conjunto de peneiras, né, sobrepostas umas às outras, onde também vai estar sendo feita a, a diferença, né, da densidade também. Densidade já não, né, do tamanho da partícula. Então, ela vai passar, né, por peneiras, né, e essas partículas elas vão estar passando por cilindros redutores. Mais ainda, para poder estar diminuindo o tamanho dos grânulos do meu trigo. Depois disso, conforme vai passando por esse processo, né, eu vou tendo o meu produto final, que é a minha farinha, que através de calhas vão sendo encaminhada para a seção de empacotamento.